Então, mesmo que o grito seja todo comunicação, mas mesmo a gente precisa planejar. Né? Todo o processo de preparação é um planejamento. E aí todas as ações de comunicação, sejam elas tradicionais, que é por meio dos canais, dos meios, mas sejam, por exemplo, encontros, formações na associação, no bairro, nas escolas, tem que ser planejado. Então a proposta é essa, a gente fazer um mini exercício para a gente pensar que isso entre numa cultura de anualmente a gente pensar um planejamento de comunicação, e aí a partir do nacional, um planejamento nacional de comunicação, as bases reproduzam isso ou criem mais, como acontece no nosso cenário já espontaneamente, né? Cada território cria suas formas de comunicação a partir da realidade, como a gente colocou. Mas acho que tem 5 tópicos principais que a gente tem que ter nesse planejamento. Né? É a periodicidade, o tempo que a gente vai fazer esses processos de comunicação, e aí que dentro do tempo a gente tem que pensar um planejamento que pense antes, grito, durante, grito e pós-grito. Né? Que aí seriam tantas ações, como você falou, no sentido orgânico, de fazer reuniões de grupo, como também as ações das comunicações que a gente tem de canais, Facebook, site, né, produção de audiovisual, fotografias. Ter presente isso, planos, estratégias e pistas que a gente tem nesses 3 tempos, antes, durante e depois. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental. Um outro, o que comunicar? E aí a gente escolher as ações que a gente quer comunicar, né? Ter presente isso. Segundo, como comunicar? Então, e as peças? Né? As peças que a gente vai escolher para fazer essa comunicação que a gente escolheu. E qual o resultado? Isso é muito interessante a gente prever o resultado. Quem trabalha com plano, planejamento, projetos, sabe muito bem disso, com certeza você sabe. Isso é importante a gente ter esse planejamento. Que resultado a gente quer alcançar? Porque, além do resultado, ele nos motiva para a ação presente. Né? Então eu quero alcançar, eu quero trazer aquela escola inteira de jovens do bairro, lá do meu bairro. Então coloco lá, eu quero motivar os jovens a virem para o Grito do 7 de setembro. Então já tem uma ação que me motiva no presente para alcançar o futuro, para alcançar o desejo. Né? E aí uma coisa importante, o comprometimento, os responsáveis por isso. Né? Para não ficar, por exemplo, e aí no caso que tem acontecido, só com uma equipe do Nacional fazendo isso. Se a gente pudesse dividir responsabilidades nesse campo de visibilidade do grito, seria perfeito. Isso é o ideal. Né? A gente dividir assim. Então aí, meio que eu já propus alguns tópicos que a gente poderia trabalhar. E aí, a gente pode incluir mais essas dimensões que a gente colocou aqui dentro do nosso conceito, que fazer uma reunião, por exemplo, na escola, isso é uma ação de comunicação, né? Ir lá, reunir com a juventude, organicamente, a liderança ir lá e falar do grito, comunicar o grito, explicar o grito e convidar para participar do pré, do durante e do depois, isso é uma ação de comunicação, a gente pode colocar aqui. Mas assim, nesse campo das mídias sociais, então eu pensei num grupo que pudesse pensar, e é isso que a gente vai formar os grupos agora. Seria pensar o site oficial, depois eu vou mostrar como é que ficaria o quadrozinho, né? Então, um grupo que pensa o site oficial, as comunicações via o site oficial, um grupo que pensa a comunicação via as mídias sociais, dando ideias, um grupo que pensa a parte de audiovisual, TV, Loquei TV, né? Um grupo que pensa ações na área de rádio, que poderia ter, na área de impressos, jornais, cartilha, tudo isso. E um grupo que pensa a parte de assessoria de imprensa. Na parte de assessoria de imprensa entraria a coletiva de imprensa, que é uma ação de assessoria de imprensa e muito mais que a gente pode fazer. Releases, né? A gente pode fazer várias notícias, notas que a gente vai soltando, tanto para as mídias alternativas quanto para a grande mídia. A gente solta. É um canal que está disponível ali, em tese é pública, a gente solta. Se eles têm interesse ou não, mas a gente solta. A gente faz eles saberem. Se eles omitem, mas eles souberam. A gente mandando uma nota que lá na cidade tal vai acontecer o Grito 7 de setembro, paralelo ao desfile, né, oficial lá. Se a mídia não soltar, mas ela sabe. A gente fez uma ação de comunicação, o jornalista recebeu no e-mail dele lá que vai ter isso na cidade. Se ele não quiser comunicar, o problema é dele, mas a gente comunicou. Provocou ele. Ele não consegue publicar naquela mídia. Às vezes sim. Ele é simpático, ele busca outras mídias para publicar. Sim. E termina que... Tá bom? Isso mesmo. E aí ficaria mais ou menos, o trabalho seria esse, a gente vai formar grupos aqui entre a gente, a partir daqueles tópicos, né? De repente, se vocês quiserem incluir mais um tópico, a gente forma um segundo grupo, dentro dessa proposta das comunicações mais orgânicas, assim. Então seria mais ou menos assim, ó. A gente tentaria sair desse encontro com um mini planejamento de comunicação. Claro que um planejamento de comunicação é uma coisa extremamente elaborada, com vários tópicos, às vezes leva um mês para uma equipe produzir institucionalmente um planejamento. Mas se a gente ter esse rascunho para a gente conseguir depois reproduzir facilmente lá na base, perfeito.
né? Porque a gente pensou, a gente planejou e consegue executar. Então, eu dei um exemplo aqui. Por exemplo, o grupo lá do canal que vai ser audiovisual e vídeo, né? E aí ele vai pensar, o que nós vamos comunicar? Por exemplo, isso é uma ação, o encontro dos articuladores. Como comunicar? Com uma produção de uma videoreportagem, com uma produção de um documentário, com uma chamada, não sei, deixar da criatividade de vocês, né? O resultado esperado disso, compartilhar com os outros articuladores a articulação realizada. A gente já coloca o que a gente quer com isso, né? Depois a periodicidade seria antes do grito, então isso é uma ação antes do grito, né? Porque está antes do grito mesmo. E o responsável, fulano, a equipe, tá, coloquei meu nome lá, mas entenderam como é que a gente vai preparar isso nesses 2 dias? A gente tenta ver uns espaços para apresentar isso no domingo. Que aí não fica uma coisa solta, fica uma coisa já... Que aí a equipe só se sistematiza, no final tem um planejamento de comunicação. Claro que o ideal seria ter feito nos primeiros... quando termina praticamente o Grito dos Excluídos, né? Era ter feito o ano passado. Mas como esse é o primeiro encontro, né? É o primeiro encontro. Como o primeiro encontro é esse, é a hora que a gente reúne todo o nacional, então a gente pensa junto e tenta ver o que a gente consegue fazer, como antes, durante e pós. Mas é para falar um pouco essa questão dos recursos, de fato. Você trouxe como preocupação e quando a gente pensa ações de comunicação, vem logo essa pergunta, mas nossa, eu não sei fotografar, eu não sei filmar, eu não tenho uma máquina boa. Tem sempre os problemas que a gente coloca na frente, né? Mas a proposta é justamente isso, é desmistificar isso, né? Hoje a gente está nesse mundo, nessa tecnologia do audiovisual. E uma coisa que a gente precisa considerar muito é isso. Infelizmente, quando a gente pensa em estratégia, quando você for pensar em estratégia, considere bastante um pouco isso, né? Que infelizmente as pessoas têm muito preguiça de ler hoje, né? Nós podemos ter preguiça de ler. Então hoje nós estamos na era do audiovisual. Então, por exemplo, o sucesso do Instagram da vida, que são imagens, né? Quando você tem uma pesquisa que fala que quando você está passando no Facebook, nas redes sociais, quando a imagem tem movimento, você para. Quando não tem, você vai passando aquele feed de notícia, a história da notícia, né? Mas ela tem movimento, ela te chama atenção. Tem uma coisa que a gente precisa considerar nas nossas estratégias de divulgar o grito. Talvez trabalhar com audiovisuais, com coisas mais animadas, que chame a atenção de quem está passando no seu computador. Nesse caso, da comunicação da comunicação online, como a gente chama, né? E curtas, E aí também nós estamos no tempo do imediatismo, né? Da coisa rápida. Tem que ser rápido. Porque senão não para. Então, assim, coisas curtas, mesmo, a gente precisa rever um pouco alguns materiais mais curtos, né, mais rápido. Materiais que se compartilham pelo WhatsApp, isso é importantíssimo ter claro, que visualiza, fácil de ler. Na verdade, tem uma parte que eu queria falar, porque não vai dar tempo, é dentro de uma oficina de audiovisual, de fotografia, que a gente sempre faz lá na rua de rua. A gente tem uma oficina de educomunicação de como fotografar, assim, usar os recursos que a gente tem e apenas aprender um pouco algumas técnicas, né? Acho que só para a gente terminar, fazer umas rápidas pistas assim, para a gente pensar e depois trazer na apresentação desse planejamento. E a gente termina dividindo o grupo, né, por tópico daqueles. Eu acho que uma coisa primeiro, o celular, né? O celular, principalmente os articuladores, todo mundo tem um celular, todos os celulares são smartphones, né? Então que smartphones são inteligentes, né? Tem a professora Magali da Metodista, ela fala que a gente pensa que a grande mídia, a gente tem a questão da grande mídia é a imprensa grande, não? A grande mídia ela está aqui na nossa mão, que é um celular, que hoje a grande mídia é isso, ele concentra todas as ferramentas de comunicação. Então ele é gravador, ele é máquina fotográfica, ele é máquina filmadora, né? E ele tem várias tecnologias dentro dele. Então a gente pode, se lá no bairro, lá na comunidade, no grupo, não tem uma máquina boa, a gente pode, sabendo algumas técnicas, a gente pode usar isso ao nosso favor para dar visibilidade e comunicar, né? Então assim, no campo do audiovisual, por exemplo, é interessante com o nosso celular a gente nunca filmar assim, né? E principalmente se Isso, com o celular. Nacional. Até são as pessoas, somos nós. Isso. Todo mundo fez. E aí hoje... Perfeito. Muito bom. Tem. Assim, a grande mídia, o capital é assim, ele descobre as coisas, ele capta e faz sucesso. E a gente precisa fazer isso estrategicamente. Ele capta.
Copta, é isso que eu quer dizer. Ele copia nossas estratégias e faz. O Brasil que eu quero faz tempo. Foi assim. Então, por exemplo... Então, primeiro, e principalmente se vai mandar aqui para o Nacional para depois entrar no vídeo documentário, fica horrível porque no vertical ele fica aquela tarja preta. Então, sempre filmar no horizontal, né? Cuidar para o tremido, né? Então tem uma forma de estabilizar o celular, no caso quem vai usar. E quem vai usar câmera pequena também estabiliza aqui, ó. Só você segurar o seu cotovelo aqui e se estabiliza. E você anda, ó. Você pode andar, pode até pular, mas ele está estabilizado aqui para filmar, né? A mídia Ninja, tão famosa que está hoje dentro das mídias alternativas, é puramente celular. Né? E olha o sucesso que a mídia, como mídia alternativa eles fizeram. E tem um grande respeito entre nós e até entre a grande mídia, até entre a grande mídia. A gente fez um seminário lá do Trecheiro, não foi o Andressa lá da mídia Ninja falar, e eles falaram, a nossa grande surpresa foi quando a Globo pegou pauta nossa e pegou nossa filmagem e colocou lá. Né? Porque de fato é isso, é usar dos recursos e saber comunicar bem, isso atrai, né? E aí tem uma outra coisa, as pessoas hoje, nós somos uma era que a gente quer ser câmeras, quer ser fotógrafos, a gente quer ser essas pessoas. Então, os jovens, a comunidade gosta disso, de ser valorizada por aquilo que ela filmou. Por isso a Globo fez grande sucesso, né? Pegou o pessoal nos bairros, eles filmam, contam o jornalismo, fazem o jornalismo do bairro e ela publica lá e as pessoas se sentem reconhecidas, né? Você vê tudo isso. Então, isso é uma das técnicas, teriam várias. Uma outra coisa que a gente pode integrar que a gente pode colocar no planejamento, integrar nos nossos gritos, aí vê lá alguém, faz uma coleta com a comunidade, tenta pagar o crédito daquele dia e faz a transmissão online pelo Facebook do grito dos excluídos no seu bairro, na sua localidade. É o que a mídia Ninja faz com as manifestações e a gente pode integrar isso, sei lá. Faz uma coleta com o grupo, coloca bem crédito lá para a internet ficar bem forte e faz a transmissão online, que aí todo mundo vai acompanhando, porque a transmissão online é uma coisa muito interessante, que todos os amigos recebem a notificação. A Rose está entrando online agora, tá, aí todo mundo recebe. E chama atenção. Né? Chama atenção e você vai lá ver o que está acontecendo. Isso é uma forma também de agregar pessoas. Quem quer fazer vídeo da sua localidade, dá para usar o celular tranquilo e captar com áudio muito bom também. Porque às vezes a gente grava assim, está no meio do ato, ou está numa formação que está preparando o grito, e aí capta todo aquele barulho, às vezes a gente não consegue entender o que a pessoa falou. Você pode usar o fone de ouvido do seu celular. Conecta o fone de ouvido aqui e como fosse um microfonezinho, você prende aqui na pessoa, ou pede para ela segurar assim, também com um mini microfone, e aí você capta um áudio muito bom. Então você filma com o celular e capta um áudio muito bom. Não precisa ter microfone, não precisa ter grandes equipamentos. Você fez a captação boa do áudio, que depois você pode jogar isso no WhatsApp, não fica também... Porque se você joga um áudio lá do ato, com um monte de barulho no meio, as pessoas nem querem mais ver, porque é tão perturbador, mas se você joga ali com um áudio bem específico da pessoa que está falando, aí isso atrai para se falar. Isso é uma estratégia. Que são os ruídos que estão fora. A gente consegue eliminar isso com um fone de ouvido, por exemplo, isso. E aí tantas outras coisas que vão vir na criatividade de vocês, que vocês vão vir trazendo, tá bom? Tem uma parte da oficina que mostra a parte de fotojornalismo. Então, na verdade, a parte de fotografia do grito, tanto a preparação quanto durante, ela é uma técnica de fotografia chamada fotojornalismo, que aí você vai fotografar o evento, você vai dar visibilidade do grito a partir dos eventos que acontecem relacionados a eles. Então, de fato, o selfie não pega bem, né? Queima filme, porque o pessoal está se mostrando, que aí relembra a época dos protestos, né? Que era assim, os seus selfies da vida nos protestos lá da bandeira do Brasil, né? Coisa assim. Então, a gente tem que ter talvez esse olhar mais jornalístico. O que é isso? Se preocupar em fotografar o evento em si, né? A pessoa que está passando com cartaz ali fotografa, né? O grupo que está indo tenta subir, e aí o fotógrafo, tem um companheiro que é fotógrafo aqui, o fotógrafo ele é dinâmico, escolhe alguém, elege alguém lá no grupo que está preparando que cuide da foto. Isso é uma dica importante. Elege algumas pessoas, delega algumas pessoas no grupo para cuidar da parte de fotografia, da parte de filmagem,
né? Porque a pessoa fica dentro das responsabilidades que dá forma ao grito, ter esses agentes que são importantes, já que a gente está aqui e a gente terminou o conceito falando que o grito é pura comunicação. Então, se o grito é pura comunicação, a gente precisa deixar umas pessoas que são esses comunicadores lá, né, no dia a dia, tanto de preparação como depois, como durante o evento. E aí o fotógrafo, o câmera, esse que ele vai, tem uma área, ele vai subir para... E aí a gente tem que ter essa estratégia que a grande mídia tem também, né? De mostrar que o negócio foi maravilhoso. Tem um grupo de pessoas, mas a gente tenta mostrar assim, né? Então, algumas dicas, assim, a gente está fazendo um processo de formação lá na base, teve 5 pessoas, não fotografa, tenta fechar ao máximo assim, o enquadramento do celular, não tenta mostrar cadeiras vazias, assim, porque senão fala, olha, eles são tão fracos, né? Tem que ter poucas estratégias, sabe, dentro da cloud de comunicação. A mesma coisa durante os atos, tenta fechar mais assim para dar essa dimensão de que tem bastante gente,